dos temas mais deixados de lado no currículo escolar, isso na educação básica e até nas nossas universidades, nos cursos de história, é exatamente o período, o mais longo período da história da vida no planeta, e aí incluso a vida humana, é a pré-história, o estudo da pré-história. Pois bem, a pré-história, ela se encaixa dentro daquela cronologia clássica, né? Dividindo a história da vida, a história humana, etc., em pré-história, antiguidade, idade moderna, idade contemporânea. E a pré-história, como eu disse inicialmente, é o período mais longo de toda essa periodização, de toda essa cronologia desenvolvida pelos historiadores. Porém, existe uma divergência entre alguns pontos de vista sobre início e fim da pré-história. Para alguns historiadores, a pré-história deve ser compreendida a partir do surgimento da vida na Terra, da vida no planeta. E entre esses historiadores eu me incluo. Considero a pré-história todo o processo inicial da vida no planeta, ou seja, há 4 bilhões de anos atrás. Porém, existem historiadores que, diferentemente dessa visão, entendem que a pré-história se inicia com o aparecimento do Homo sapiens sapiens. Isso depois de todo o processo evolutivo dos hominídeos, aproximadamente há 100 mil anos antes de Cristo. Uma coisa, essas duas correntes convergem. A pré-história, ela se encerra com o desenvolvimento da escrita e das primeiras cidades lá, entre os rios Tigre e Eufrates, dando início à civilização mesopotâmica, há 10 mil anos antes de Cristo. Ou seja, a pré-história, ela pode ser compreendida em um período de 100 mil anos antes de Cristo a 10 mil anos antes de Cristo, para alguns historiadores, e no meu pensamento e outros historiadores, a gente inicia a pré-história há 4 bilhões de anos atrás, com o aparecimento das primeiras manifestações de vida no planeta, até o desenvolvimento da escrita pelo homem moderno, pelo Homo sapiens sapiens, e também não só a escrita, mas as cidades, o Estado, lá na Mesopotâmia, atual Iraque, entre os rios Tigre e Eufrates, há 10 mil anos antes de Cristo. Pois bem, existe também um outro questionamento a respeito da pré-história. É exatamente o nome, né, desse período histórico, pré-história. Muitos historiadores defendem que o termo é incorreto. Por quê? Porque antes de 10 mil anos antes de Cristo, ou aliás, antes da escrita, né, o estabelecimento da escrita, o desenvolvimento da escrita, o homem já estava presente, atuante, vivendo no planeta. Ou seja, nós não podemos dizer que antes da escrita não havia história. Havia uma história humana, porém, uma história humana não registrada, porque o fundamento, a essência, né, da revolução que é escrita é exatamente a capacidade humana de registrar as coisas, né? Facilitou muito a comunicação e a perpetuação da cultura. Mas, apesar de não haver um desenvolvimento da escrita, muitos historiadores defendem que existe sim, e eu me incluo neles, uma história anterior à escrita. Daí a crítica que se faz ao termo pré-história. Muitos entendem que nós poderíamos chamar esse período de período iletrado, período do iletramento, ou do aletramento, né, do iletramento, né? Muitos defendem também como o período agrafológico,
sem grafia, né? Ágrafo, né? Sem grafia. Pois bem, são dois termos que talvez demonstre melhor, né, o que veio a ser o período em si. Né? Existe uma história, e uma história humana anterior à escrita, porém convencionou-se, e aí ficou imerso na cultura ocidental, de modo geral, o uso do termo pré-história. Daí, apesar da minha concordância com a crítica ao termo, o uso desse mesmo termo para nomear esses estudos que nós vamos ter aqui com esse vídeo. Aliás, que nós vamos iniciar aqui com esse vídeo. Pois bem, vocês viram nas imagens que eu coloquei aqui momentos da evolução dos hominídeos. Os hominídeos é um grupo especial de primatas que surgiram no planeta Terra há aproximadamente 3, 4 milhões de anos atrás, sendo o primeiro hominídeo o macaco do sul da África, do continente africano, e por isso ele recebe o nome de Australopithecus. Pithecus ou Opithecus significa macaco e austral significa sul. Esse Australopithecus, né, esse primeiro hominídeo, ele vai sofrer um processo de evolução. E no processo de evolução vão se desenvolver uma nova espécie de hominídeos, que é o Homo habilis, que é o primeiro hominídeo capaz de criar ferramentas, e ferramentas, no caso do Homo habilis, em pedra lascada. Daí vem o nome habilis, é exatamente essa capacidade, essa habilidade em fabricar as primeiras ferramentas de uso humano. Quando nós colocamos duas espécies num mesmo ambiente, o Homo habilis e o Australopithecus, a lei darwiniana da seleção natural, ela estabelece que o ser mais adaptado, ele acaba permanecendo, né, na natureza por sua maior capacidade de adaptação, de sobrevivência, e acaba gerando descendentes que vão permanecendo. Então, no convívio do Australopithecus com o Homo habilis, o habilis acabou permanecendo como espécie e o Australopithecus entrou em extinção. Milhares de anos depois, novo processo evolutivo, e nós temos o Homo erectus. E a grande revolução trazida por essa nova espécie de hominídeos foi exatamente o domínio e controle do fogo, ok? O desenvolvimento da técnica de se fazer fogo. Anterior ao Homo erectus, os outros tipos de hominídeos reconheciam o poder do fogo, a força do fogo, porém não tinham capacidade de dominá-lo e controlá-lo, usando ele em seu próprio benefício, seja como forma de facilitação da alimentação, seja como arma, inclusive. Nos próximos vídeos vamos tratar do novo processo evolutivo, onde irão surgir o homem de Neandertal e nós, o Homo sapiens sapiens, e a discussão criacionismo e evolucionismo. See you later.